Afinal, por que as crianças batem quando elas estão com raiva, quando elas estão frustradas ou tristes? Esse é um tema que chega para mim com bastante frequência nas minhas redes sociais ou então pelos atendimentos que eu faço familiar. As mães e os pais estão sempre desesperados, querendo entender e querendo controlar esse comportamento da criança. Lide, como que eu faço para o meu filho parar de bater? Lide, como que eu faço o meu filho bater um amiguinho na escola, bater um amiguinho no parquinho? Ele me bate toda vez que eu falo um não para ele. Então vamos entender o porquê que isso acontece. Porque se você não entender, a chance de você não conseguir lidar de uma forma que ensine ele a se comportar diferente no futuro é grande. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que esse comportamento, essa reação de agredir e de bater na hora que sente, percebe as emoções, é um comportamento natural, é um comportamento esperado na infância. Só que o fato de ser normal e esperado na fase de desenvolvimento da infância, isso não significa que você vai simplesmente olhar o comportamento do seu filho e deixa a vida me levar. Ele vai crescer e vai aprender sozinho. Não, ele não vai. Você vai precisar ajudá-lo a redirecionar para um comportamento que seja o adequado. Porém, você vai precisar alinhar a sua expectativa de resultado do comportamento com o seu filho com a fase de desenvolvimento dele. Por que é importante você saber que isso é um processo normal e natural do desenvolvimento infantil? Porque a forma como você vai lidar com isso depende exclusivamente da forma como você está vendo o que está acontecendo. As lentes pelas quais você está enxergando o comportamento do seu filho muda tudo. Muda a forma como você vai reagir. E é justamente como você reage com o seu filho que vai ensinar para ele o que é correto e o que não é. O que acontece? Quando você olha esse tipo de comportamento como sendo um comportamento inadequado, que não deveria acontecer, né? Que existe algo de errado com o seu filho, que ele é uma criança que não ouve, que é agressora, que não entende, que você já explicou. Quando você olha para esse comportamento com um sentimento, né? Com um pensamento de inadequação, isso vai começar a gerar em você sentimentos negativos, sentimentos de uma vibração mais baixa. Quando você começa a se sentir assim, a chance de você se comportar de uma forma respeitosa, gentil e educativa é bem difícil. Porque o sentimento por trás do que você está fazendo é mais importante do que o que você está fazendo. Vamos lá? Vamos pensar nisso de novo? O sentimento por trás do que você está fazendo é mais importante do que o que você está fazendo. Quando você tem esses pensamentos de olhar para o comportamento do seu filho e achar que é algo inadequado, que não é normal, que é algo que deve ser corrigido, né, imediatamente, você tem sentimentos ruins, né? Você vai ter sentimentos como sentimentos de vergonha, porque pode ter plateias, né, olhando o seu comportamento, olhando o comportamento do seu filho. Então você tem sentimento de vergonha, você tem um sentimento de frustração, né, porque você tem uma certa expectativa de como deveria ser o comportamento e a relação, a interação do seu filho com outras crianças. Você tem um sentimento de impotência quando o seu filho te bate, você tem um sentimento de fracasso. Todos esses sentimentos, eles não colaboram para que você consiga ter uma atitude respeitosa com seu filho. E é importante você ter uma atitude respeitosa com ele se você quer que ele aprenda a fazer diferente da próxima vez. Quando você consegue separar que aquele comportamento, ele é um comportamento normal da fase de desenvolvimento do seu filho, você consegue não levar isto para o pessoal. Consegue perceber que essa lista de sentimentos que eu dei são sentimentos que está relacionado a como nós estamos nos sentindo, as expectativas que nós temos, a como os outros vão enxergar. A gente acaba misturando, né, o comportamento da criança com as nossas emoções e a gente leva para o lado pessoal do negócio. Quando você leva para o lado pessoal, você deixa de olhar para o que mais importa. E o que importa nesse momento? O que importa nesse momento é a necessidade do seu filho.
O que importa nesse momento é você ensinar valores e princípios para o seu filho. Quando você mistura suas emoções, você deixa de olhar para ele e você começa a olhar para você. E aí, nesse processo de olhar para você, você não consegue separar o comportamento, a atitude de bater, de quem o seu filho é. E é aí que tá o grande perigo da coisa, porque a chance do negócio desandar a partir dali e da criança começar a se sentir uma criança inadequada, uma criança que sempre se comporta mal, ela começar a se enxergar como uma criança agressora, a partir do momento como ela começa a se enxergar, que é o jeito que você enxerga ela, vai ser o jeito pelo qual ela vai se comportar, é o jeito pelo qual o comportamento dela vai se manifestar. Entendido isso, é sempre bom você se lembrar que dentro daquela situação, quando estiver acontecendo essa dinâmica, é você se lembrar, não é sobre mim, é sobre uma necessidade do meu filho, é sobre uma fase de desenvolvimento dele, em que ele precisa da minha ajuda. Então, eu preciso tentar separar o comportamento de quem o meu filho é e separar o comportamento dele, as necessidades dele, das minhas emoções, das minhas necessidades. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo agir no papel do educador, eu consigo agir no papel do adulto. E o porquê que esse comportamento, ele é um comportamento normal? Vamos entender como que as emoções, elas são sentidas no nosso cérebro. Quando a criança ela começa a sentir e a perceber um desconforto, seja pela frustração, pelo medo, pela raiva, as emoções dela começam a liberar determinados hormônios de estresse. Quando esses hormônios vão subindo o nível dele no cérebro, né, como hormônios, por exemplo, do cortisol, toda emoção, ela é uma energia. E essa energia, ela vai tomando uma forma tão grande que ela precisa ser dissipada pelo corpo. Toda emoção, primeiro, ela é sentida no corpo de forma motora. Observa um bebezinho recém-nascido. Quando ele está com cólica, quando ele está sentindo e percebendo no corpo dele a sensação de desconforto e de dor. Como que as perninhas dele ficam? Não fica se debatendo assim? Exatamente. A energia está sendo dissipada no corpo de forma motora. Então, toda emoção, ela é uma energia e ela precisa ser dissipada, resolvida, né? Ela precisa passar pelo corpo. Essa descarga precisa fluir. Quando a energia, ela começa a querer ser dissipada no corpo e de fato ela precisa ser, porque senão nós não damos conta de aguentar um nível de cortisol tão alto, né? O nosso sistema não dá conta. Então ela precisa ser colocada para fora. Esse movimento motor da mão da criança de querer bater é justamente a expressão da emoção de forma motora, primeiro no corpo. É um processo meio que de impulso, de reflexo automático. Quer ver um outro tipo de reflexo automático que você não consegue processar, que você não consegue saber que vai acontecer antes mesmo que já tenha sido feito? Por exemplo, você tá numa arquibancada e vem uma bola na sua direção. De repente, você vê um reflexo só da bola e você dá conta de se agachar e se você estiver ainda com seu filho do lado, você dá conta de proteger ele antes mesmo que a bola chegue em você. Esse tipo de reflexo é justamente o tipo de reflexo de expressão automática, espontânea no corpo de defesa. Eu preciso pôr essa energia para fora. Eu preciso gritar, eu preciso jogar o brinquedo. Então, essa energia, ela precisa primeiro ser expressa no corpo de forma motora. Esse é o processo normal das emoções e dessa reação, dessa agressividade que muitas vezes surge na criança. O que acontece é que existem certas habilidades, né? Existem certas funções no nosso cérebro que conseguem inibir o ato dessa expressão da mão, do corpo da criança, da agressão da criança. Só que essas funções, nós chamamos, é um conjunto de funções, não é apenas umas, né? Eu vou citar uma delas, por exemplo.
o controle inibitório. O nome dele mesmo já diz, controlar, né? É o impulso de eu consigo ter algo, um recurso, é uma ferramenta que eu consigo acessar para ir lá e inibir o meu impulso de bater, né? Essa função no nosso cérebro chama controle inibitório. Outra função desse conjunto, que chama conjunto de funções executivas, uma outra função é a flexibilidade cognitiva, que é ter a flexibilidade de escolher, peraí, eu poderia bater, eu tô com vontade de bater, mas no lugar eu posso fazer o quê? Eu dou conta de escolher outra coisa, né? Eu vou lá e escolho uma outra opção. Então, acessar essas funções ao mesmo tempo em que esse reflexo e esse impulso surge, porque esse nível de cortisol está muito alto, porque essa energia precisa ser dissipada no meu corpo, tudo isso é muito rápido, é muito automático. Só que uma criança com 4, 5 anos ainda está no início da formação destas funções, está no início da formação do controle inibitório, da flexibilidade cognitiva. Antes dos 4 anos de idade, que é justamente a fase em que a criança mais bate, em que a criança mais chora, mais grita, mais joga os brinquedos, né? Então, antes dos 4 anos, a criança ela não tem acesso ao controle inibitório, a essa parte mais sofisticada do cérebro que consegue controlar o impulso dela, que no adulto nós temos, né? Porque a partir dos 4 anos, isso começa a desenvolver no cérebro de uma forma mais aceleradinha, né? E ele vai seguir por um período de tempo o seu processo de desenvolvimento. E essas funções, esse conjunto de funções executivas, né? O nosso cérebro num todo, a sua fase de desenvolvimento completa é ali pela casa dos seus 25 até 30 anos de idade. Então, quantos anos tem o seu filho? 5, 6, 4, 2? Será que você não está exigindo do cérebro dele uma capacidade maior do que o cérebro dele dá conta de atender nesse momento? Então, por isso que é importante você saber o porquê que é normal. O porquê que é natural e esperado da fase da infância. Porque a criança não tem ferramentas, ela não tem a caixinha dela de ferramentas para acessar quando as emoções vêm, quando as emoções surgem, quando ela está inundada na frustração, inundada na raiva. Porque essas são funções que começam a ser formadas lá depois dos 4, 5 anos de idade. E até os 25 anos de idade, isso ainda está em desenvolvimento. Dito isto, o que nós podemos fazer então? Para que quando esta criança começar a ter acesso a essas funções, ela consiga saber ir lá e pegar aquela caixinha de ferramenta e ter uma outra opção no lugar. É aí que entra a sua disciplina, a sua paciência, a paciência de esperar o momento certo de começar a colher esses frutos. Você vai agora nessa fase da infância, até os 4 anos de idade, apenas redirecionar essa criança para comportamentos adequados, para comportamentos que você considera que é o adequado. Então você vai começar a fazer esse processo de redirecioná-la, de dizer para ela que o bater, que você percebe que ela está com raiva, que é legítima a raiva dela, que você entende, mas que não é aceitável bater, que no lugar ela pode fazer. E aí você dá para ela as opções que ela pode fazer. Por exemplo, eu não vou entrar a fundo nesse vídeo com todas as opções, porque não é esse o foco do vídeo de hoje. O foco do vídeo de hoje é você entender o porquê as crianças batem, né? Então, no vídeo de hoje a gente só vai entender. No próximo vídeo eu vou te dar várias ferramentas para como você vai lidar com isso. Mas você pode dizer para a criança, filho, você não pode vir bater na mamãe. Eu não aceito isso. Nós não batemos em ninguém nessa casa e isto não é aceitável. Mas se você está com muita raiva e eu sei que você está sentindo uma energia muito forte no seu corpo, você pode ir ali na almofada e bater na almofada. Você pode pisar forte no chão, você pode gritar. Você pode pegar um objeto que te acalme, né? Um brinquedo que você goste, você pode pedir o colo da mamãe, você pode pedir ajuda da mamãe, mas você não pode bater no amiguinho, você não pode bater na mamãe. E eu vou
repetidas vezes, durante toda a infância, sempre com muita paciência. Esse é o tipo de coisa que vai requerer de você extrema paciência. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Pela repetição das informações e dos fatos. Se você sempre responder ao seu filho da mesma forma, o cérebro dele vai começar a interpretar que todas as vezes que aquelas emoções são sentidas, ele pode se comportar daquela forma. Percebe? Se você reagir à agressão do seu filho com mais agressão, é exatamente isso que o cérebro dele vai repetidas vezes aprender. Que é com a agressão que ele vai responder à agressão. Que é com a agressão que ele vai responder à raiva. Precisamos alinhar as nossas expectativas e adquirir a virtude da paciência para entender que não é na infância que a gente vai colher esses frutos. Nesse momento, nesta fase, é apenas o momento de regar bastante, de regar com muito ensinamento e com muita paciência, porque existe, o efeito tardio. Sabe quando você ensina muito uma coisa para o seu filho e aí de repente, de um dia para a noite, ele simplesmente consegue fazer aquilo que você ensinou? Pois é, não foi do dia para a noite, foi repetidas vezes você tendo o mesmo comportamento e ensinou isso para ele. Vai chegar o dia em que, de tanto você ensinar para o seu filho o que é que ele pode fazer no lugar de bater, que ele vai entender o que fazer. É aí que você vai começar a colher os frutos desse ensinamento. E ele também começar a colher os frutos de se tornar uma criança e um adulto emocionalmente saudável. E isso se chama efeito tardio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, compartilha esse vídeo com alguém. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva e ativa os sininhos para você sempre saber quando os novos vídeos entram no canal. Muito obrigada, beijos no seu coração e fique com Deus.